dos Salmos, o Saltério, formado de 150 salmos, 150 hinos. Alguns parecem mais cânticos espirituais, são bem pequenininhos, né? Não é cântico espiritual, não é pequeno? Então, alguns salmos parecem cânticos espirituais. Mas é o nosso saltério, o grande saltério, com que o povo de Deus louvava ao Senhor, comemorava as suas festas, comemorava as suas vitórias, agradecendo a Deus. Às vezes nós costumamos dizer, o salmista, o salmista, o salmista, e para nós parece que o único salmista foi Davi, né? E nos acostumamos tanto que às vezes cometemos até o erro, porque o salmista Davi, quando Davi não tem nada a ver com a história, no caso de alguns, Davi escreveu 74 salmos, dos 150. Aí nós vamos encontrar aqui Asaf, compondo 12 salmos. Os filhos de Coré com 9. E Salomão escreveu 2, atribui-se a Salomão 2. E os demais? Os demais nós não sabemos quem escreveu, mas fazem parte do saltério, estão lá. E nos trazem mensagens preciosas para as nossas vidas. É interessante que até aqui nós temos caminhado através de 6 salmos, hoje é o 7º. O primeiro salmo você pode até ver em sua Bíblia, que fala sobre os justos e os ímpios. Ou seja, quem selecionou, quem colecionou ali, quem arrumou o saltério, entendeu que aquele deveria ser o primeiro salmo a ser escrito. Aí logo em seguida veio o reinado do ungido de Deus. E aí nós temos outros, inclusive de hoje, que vão falar de um assunto muito importante, que é de confiança em Deus, dependência de Deus. Por exemplo, o 3 fala confiança em Deus na adversidade. O segundo, confiança em Deus na angústia. Angústia e adversidade são sinônimos. Proteção contra os ímpios e recorrendo à misericórdia de Deus, que foi o salmo da quinta-feira passada, que foi trazido o estudo pelo reverendo Danilo. Hoje a gente tem Deus defende os justos contra o ímpio. É um canto de Davi. Vamos ler este salmo. Fazer uma leitura alternada. Agora vamos ler bem forte, colocar na tela, Salmo 7, porque como a gente está lendo aí, fica difícil a gente até ouvir aqui, imagina quem está fora, né? E quem está bem fora fica mais difícil ainda, né? Mas se alguém lê forte, vê que a igreja, ou pelo menos ouve, que a igreja está lendo. Então essa leitura alternada do Salmo 7. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezine no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta em meu favor, segundo o juízo que determinaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor,
cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Todos. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Parabéns, leram bem melhor do que outras vezes, mas pode melhorar ainda mais. Sabia, meus irmãos, que nós confessamos que nós cremos como nós dizemos. Às vezes, nem as pessoas creem no que você diz. Você pode até dizer uma verdade profunda, mas ninguém acredita, depende de como você diz, correto? Então nós precisamos dizer, inclusive a Deus, que nós cremos. Eu estava pensando, interessante que eu penso também, viu? Se nós realmente crêssemos no que nós dizemos que cremos, as coisas seriam diferentes. Se nós realmente crêssemos nas coisas que nós dizemos que cremos, as coisas na vida seriam diferentes, inclusive a nossa fé. Mais das vezes, meus irmãos, nós estamos dizendo coisas que ninguém acredita, nem você. Se nós crêssemos nas doutrinas da palavra de Deus, como nós dizemos que cremos, no Deus que nós dizemos que cremos, nos ensinamentos da palavra, nossa vida seria diferente. Mas às vezes nós nem cremos, nem acreditamos no que estamos dizendo. Há uma história de um regente de coral que estava lá ensaiando o hino, com essas dificuldades próprias que os regentes têm, né, irmã Flávia? De harmonizar as vozes e tal, e às vezes os diálogos. E havia um momento no hino em que uma voz soprano dizia: porque eu sei que o meu Redentor vive. Era isso que todo mundo parava e ela cantava. E no ensaio, tudo ia bem, muito bonito. Quando o coral deu aquela pausa, aquele soprano cantou. Aí o regente mandou parar o ensaio. E dirigiu-se a soprano e disse: minha filha, me responda uma coisa. Você crê que o seu Redentor vive? Você crê nisso? E ela, um pouco assustada, disse: creio. Ela disse: então cante isso. Porque você não cantou isso. Mutatis e Mutantes. Tinha um filme que quase ninguém assistiu, né? Mudança de Hábito. Quase toda semana passa na televisão. Eu já assisti uns 3 ou 4 vezes, e de vez em quando eu vontade de assistir. Por alguns quadros que aparecem lá. E um dos quadros que aparece é também de uma soprano, me parece, de uma menina magrinha, tá, uma freira, né? Magrinha. Uma voz
razoável. Ela canta no coral, mas subitamente vem aquela maestrina, né? A gente coral, e toca no flanco dela, quando ela está cantando. E aí aquela menina abre a boca. Dali por diante a coisa muda. Eu estou colocando tudo isso, meus irmãos, para ver se a gente acorda. Um grito de alerta. E aí eu vou contar mais uma história, porque aí vocês, pelo menos, se lembram da história, né? Conta-se que a igreja fez eleição para um novo pastor. O pastor era um bom pregador. E aí alardeou-se o dia da posse, e todo mundo veio para o dia da posse, e o pastor pregou um sermão bonito, arrebatador, animador. Todo mundo gostou. E aí a propaganda durante a semana, né, foi grande. Nós agora temos um pastor que prega bem, voz de postada, tal, propaganda. Aí no outro domingo o pastor chegou, assumiu o púlpito e já tinha mais gente do que no dia anterior. Aí o pastor foi e repetiu o mesmo sermão. Aí ninguém entendeu nada. O mesmo sermão, ele repetiu o mesmo sermão. Você há de onde convir que no terceiro domingo já tinha menos gente, né? E todo mundo aí. Agora o maior é a curiosidade, o que é que ele vai pregar, que será domingo. Veio o terceiro domingo, aí todo mundo para ler, o pastor vai pregar, aí ele foi repetir o mesmo sermão. Eu convim que comida é boa, mas repetida é sempre a mesma coisa, né? O único alimento que a gente repete e nunca se abusa mesmo é o tempero da mamãe. Né? Feijãozinho, arrozinho, um pedacinho de carne, nunca perde o sabor. Aí não aguentou. O conselho se reúne, não se reúne, o que é que há? Aí os mais crentes, né? Sempre tem os mais crentes. Vamos orar pelo nosso pastor para que Deus mande a mensagem, manda. Aí o outro disseram, não vou orar não, ele é preguiçoso mesmo, ele não prepara a mensagem não. Esse aí, e aí começa o zum, né? Como não estava lá, não sei como foi a história. Eu sei que no quarto domingo, menos gente ainda, e agora todo mundo curioso, todo mundo curioso. Olhando assim, feito de papagaio. Você sabe que papagaio não olha assim, né? Papagaio olha assim, ó. Não é? Papagaio olha assim. Se olhar para cima, ele olha assim, ó. Olha assim, é desconfiado. Todo mundo desconfiado. E hoje. Aí o pastor foi e pregou o mesmo sermão. Aí não teve jeito. O conselho chama o pastor, tem uma reunião. Pastor, o que está havendo? Aí o pastor, bem tranquilo, disse, com o quê? Ora, como o quê? O senhor pregou sermão na posse, pregou domingo atrasado, pregou domingo passado, prega hoje? Aí o pastor disse, o sermão é bom? Disse, pastor, mas convenhamos, né? Nós queremos coisa nova, comida nova. Tá bom. O sermão, em termos de homilética, está correto? Está. Em termos de homilética, está correto. Em termos de hermenêutica, de interpretação bíblica, o sermão está certo? Existe alguma coisa errada? Alguma heresia? Não, está certinho. Certinho. Existe algum erro doutrinário no sermão? Não, senhor. Qual é o problema? Sim, pastor, mas convenhamos. 4 domingos, o mês todo, o mesmo sermão. O sermão é bom? É. Tem lições novas? Tem. Tem. A igreja já mudou.
A igreja já está praticando as lições do sermão? Está colocando em prática as lições do sermão? Não, não, senhor. Como é que continua a igreja? Bom, a igreja continua a mesma. Ele disse, por que eu vou mudar? Enquanto a igreja não começar a praticar as lições, por que eu vou mudar? Os irmãos entenderam onde nós queremos chegar, onde eu quero chegar? Com esse estudo que nós estamos fazendo, com o estudo da igreja. Se você vem para a igreja, você que vem, porque alguns não vêm. Mas você que vem, ouve a mensagem, estuda a mensagem. É a palavra de Deus. Mas você não está vivendo a palavra de Deus. Então, eu, o reverendo Danilo, ou qualquer outro pastor, pode passar o tempo todo falando, até que você coloque em prática as lições da palavra. Essas coisas que eu estou colocando nessa noite, meus irmãos, é para ver a preciosidade da palavra de Deus para a nossa vida, para os nossos corações. Não é para fazer brincadeira, não. Não é para fazer filura, não. Ninguém está aqui para fazer filura, não. Não é sem razão? Quem se debruça no texto, não somente para estudar o texto, mas para orar. Eu, pelo menos, oro e digo, Senhor, aplica essa alimentação, essa comida ao teu povo. E o meu desejo, meus irmãos, de coração, é que nós aprendamos, cresçamos, que deixemos de ser crianças, mas cresçamos na graça e no conhecimento da palavra. E no conhecimento da palavra. Este salmo trata de uma oração por proteção divina contra a crueldade e a calúnia. Não está explícito, claro, no texto sagrado, que tipo de calúnias, que tipo de crueldade Davi estava sofrendo. Mas nós sabemos que, tratando-se de um rei, basta ver o que acontece nos dias atuais. Não somente em nosso país, não é privilégio nosso, não, né? Em todos os países do mundo. Quem está no poder, às vezes as pessoas não deixam certo. Isso vai me lembrar uma outra história que aconteceu na Paraíba. Na Paraíba, aqui existia e existe também, na Paraíba existia uma figura folclórica, lá, que começou a falar mal do governador. E lá na Paraíba, os poderes ficam bem pertinho, a Assembleia Legislativa pertinho o Tribunal de Justiça, tudo pertinho o Palácio do Governo, tudo pertinho. Praça dos Três Poderes, tudo perto um do outro, não dá 50 metros. E esse indivíduo que apelidavam de caixa d'água, começou a falar na Praça de São Reis, bem pertinho, palácio, falando mal do governador. E foram dizer ao governador, tempos antigos, era mais fácil falar. Aí o governador mandou chamá-lo. E ele foi lá. Caixa d'água, diga, senhor meu governador, quem é que lhe dá de comer? Eu como aqui no palácio, porque meu governador me autorizou a comer com o pessoal aí. Eu como aqui com o pessoal. Quer dizer que sou eu que lhe dá de comida? É, meu governador é muito bom. Caixa d'água. Quem lhe dá roupa para vestir? Meu governador. Aqui, ele só andava de terno branco. Aqui. Terno, tal. Meu governador me dá. Mandei para a loja. E quem lhe dá sapato? Meu governador. E o governador ouvindo disse, e por que você estava falando mal de mim lá na Praça de São Reis? Ele disse, porque governo é para a gente falar mal dele mesmo. Se o senhor não quer que ninguém fale mal do senhor, deixe ser governador. Aí o governador disse, está certo, vai embora.
Essas coisas que acontecem, o indivíduo só quer mesmo falar mal, até para se sobressair. Davi estava sendo caluniado. Nós não sabemos qual era a calúnia. Alguns estudiosos entendem que Davi estava pedindo a proteção de Deus contra a família de Saul. Não somente Saul, mas os familiares de Saul. Achavam que Davi estava fazendo alguma coisa contra Saul. Começaram a caluniar Davi. Então ele quer que Deus seja o seu advogado. Pois ele entende que essas calúnias são injustas. Se você abrir a Bíblia, o estudioso da palavra, vai ver que lá em 24, capítulo 24, 1 Samuel, Davi livra a Saul 2 vezes de matá-lo, deixa de matá-lo 2 vezes. E Saul chora, faz-se de vítima, esse meu filho. Então Davi acha que aquelas calúnias são injustas, que ele não está perseguindo nem Saul, nem os familiares de Saul. Essas acusações, Davi entende que afetam a glória de Deus. Por isso ele pede que Deus execute a sua justiça contra os inimigos. Existem muitos salmos, alguns salmos, depois a gente pode estudar particularmente aquele salmo chamado Salmos Imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? São aqueles salmos que a gente pede a destruição do inimigo. A gente ama tanto o inimigo que diz, Deus, dê fim a eles. É? Por amor, Deus dê fim a eles. Mas existem salmos imprecatórios. Então Davi entende que aquelas acusações, além de serem injustas, que não procedem, elas estão afetando a glória de Deus. Bem no início dos Salmos, Davi fala da existência de muitos inimigos. Veja bem, a partir do versículo 1, Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Há momentos da vida que você só pode contar com Deus e mais ninguém. E se você pode contar com Deus, também não precisa de mais ninguém. Deus sozinho é suficiente. Ele é o Senhor que desbarata exércitos. Então Davi diz, Senhor Deus meu, em ti confio. Salva-me de todos que me perseguem. Teu inimigo já é ruim. Tem muitos. É horrível, né? É horrível. Como Davi, ele tinha a quem recorrer. E quando a pessoa não tem a recorrer, está perdido. Assim começa este salmo. E ele vai no versículo 3 dizer, Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se das minhas mãos a iniquidade, ele continua, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance, especie no chão a minha vida. É muita coragem do homem dizer isso. É reconhecer que não tem culpa nenhuma mesmo. Porque você pode ficar dizendo, e se eu tenho alguma culpa no cartório aí? E faço essa oração. Geralmente, meus irmãos, nós somos muito justos no nosso julgamento. Você notou isso? Em nosso julgamento. Por isso, a coisa mais difícil na vida é julgar. Salmo 23, uma das petições do Salmo 23 é: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome.
Por que esta oração? Não havia os códigos ainda. Por exemplo, o juiz, é defesa ao juiz fazer lei, mas com o julgamento ele pode fazer. Como assim se ele pode fazer lei? Porque ele pode julgar, encontrando uma brecha na lei, para atender à justiça. Entenda uma coisa, meus irmãos. Direito não é justiça. Lei não é justiça. Direito, lei, enunciados, acórdãos. São instrumentos para alcançar a justiça. O que se precisa é de justiça. Você usa tudo isso para alcançar a justiça. Mas em si os códigos não são justiça. Há uma coisa interessante. O que é justiça? Bem simples, aprendam isso. Justiça é cada um querer o que é seu e não querer o que é dos outros. Tão fácil, não é? Justiça é dar a cada um o que é seu e não querer o que é dos outros. Somente isso. Aí é o sumo, é o resumo da justiça. Tudo que você pensar é só para terminar nisso. Dar a cada um o que é seu e não querer o que é dos outros. Quando eu vou pensar em minhas coisas, em meu lado, eu quero justiça para mim. Só que essa justiça que eu estou buscando pode ser injustiça para o outro. E aí o julgador entra nessa grande dificuldade. Porventura eu estou fazendo justiça a Romildo, mas eu estou fazendo injustiça a Josiel? Então não é justiça. A justiça busca o equilíbrio. Dá a cada um o que é seu. E não querer o que é dos outros. Para Davi, ele é inocente. Pelo menos dessas coisas que nós não sabemos quais são, de que ele está sendo acusado. Essa oração que ele faz aqui é terrível. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam e nas minhas mãos a iniquidade dessas acusações que ele estava sofrendo, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo, a minha alma e alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Outra tradução dessa palavra glória aqui, ele coloca no chão a minha vida. E outra tradução ainda é mais forte. Que tudo que eu fiz repute em nada. Se isso é verdade. Davi pede o julgamento de Deus para ele e para os adversários. Não somente para os adversários, mas pede para ele e para os adversários. Se eu fiz, se eu sou culpado, então que me puna. Agora que se eu não sou, quem está me acusando, que seja punido. Essa é uma ideia de justiça. Essa é uma ideia de justiça. Davi pede o julgamento de Deus e faz um apelo a Deus. Os versículos de 1 a 10 é justamente um apelo a esse Deus que é o Deus dele, da vida dele.
que tirou lá da manada dos animais e o colocou no palácio. Os versículos 11 a 17 já vão falar do julgamento divino. Em face de um perigo imediato, Davi recorre a Deus. A situação é definida pela fuga de inimigos cruéis, dos quais um é particularmente temível e terrível ao mesmo tempo, porque a sua maldade é como o comportamento de um leão irado. Eu nunca gostei de brincar com leão. Não, isso não é, para mim não é brincadeira. Entendeu? E irado, pior ainda. Pior ainda. Os versículos 3 a 5 revelam a convicção de sua inocência pessoal, quase tão veemente como o julgamento de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo, um dos maiores sofrimentos de Jó é que Jó tinha certeza de que o justo seria abençoado, de que o inocente seria abençoado, que o culpado seria punido. A Bíblia começa dizendo, lá no diálogo do Senhor com Satanás, no primeiro capítulo: viste meu servo Jó, homem justo, íntegro, que se afasta do mal. Quer dizer, é um negócio maravilhoso. Mas como é que esse homem justo, íntegro, que se afasta do mal, e ninguém há na terra tão justo como meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E esta concepção é a concepção que Jó tem de si mesmo. E o maior sofrimento dele é esse aí. Como é que eu, sendo justo, temente a Deus, que me desvio do mal, sou íntegro, estou sofrendo? Não tem razão, não tem nexo. Não tem razão. Comparando aquela situação de Jó, nós comparamos a situação aqui de Davi. Eles não têm culpa nenhuma do que estão me acusando. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu nunca fiz isso. Então eu me coloco diante de Deus. Estava sendo acusado de desonra, isto é, de querer exercer vingança contra o ungido Saul. Isso vai recordar o incidente de 1 Samuel, capítulo 24. Davi tinha muita consciência e muito cuidado em tratar com Saul. Por quê? Porque Saul era o ungido de Deus. Ele era o ungido de Deus. Coisas que nos dias de hoje parece que não significa nada para muita gente. Os versículos 6 e 7, com efeito, são um desafio à justiça de Deus. Davi pede que o julgamento comece e logo. A parte final do versículo 7, reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Parece ser um apelo ao Deus no sentido de regressar do seu trono de julgamento, que Deus está ali no trono julgando. Como se o julgamento, não somente imediato, mas o julgamento universal, tivesse que começar logo. Ou pelo menos esse era o desejo dele. Comece o teu julgamento. A começar pelos meus inimigos. Roga a Deus um julgamento favorável a si próprio. Por quê? Como fundamento da sua integridade. Ou seja, se eu estou sendo acusado, mas não sou culpado, então comece a julgar por mim. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos isso e erramos. Erramos. Não porque queiramos errar,
E não somente porque somos errados. Erramos porque não temos conhecimento de tudo. Ele pede um julgamento segundo a verdade para os ímpios. Julgar segundo a verdade. Aqueles que buscam destruí-lo, que a maldade dos ímpios seja manifestada na sua própria calamidade. É isso que ele diz. Nós podemos concordar ou não, mas está na palavra de Deus. É a oração dele. É o desejo do coração dele. Mas quantas vezes nós temos vontade também de fazer isso? Não é? Quantas vezes? Há uma história interessante contada por Ariano Suassuna, que um tempo na Paraíba, o governador, o bispo na época era Dom Adalto. Quando vocês forem à Paraíba e passarem na praça Dom Adalto, não é em homenagem a mim não, viu? Mas é um bispo que passou por lá, chamava-se Dom Adalto. A praça lá é Dom Adalto. E Dom Adalto assumiu depois o arcebispado, etc. Tal. E o governador tinha uma rixa muito grande contra um médico muito influente. Na época, uma pessoa era bem menor, lógico. E todo mundo sabia dessa rixa do governador com aquele médico, que ele é muito conhecido, e o médico morreu. E foram comunicar ao governador que aquele doutor fulano tinha morrido. Aí ele disse que agora ele tinha ido para o lugar dele, para o inferno. Um cachorro como aquele indivíduo só merecia o inferno. Isso tem um problema seríssimo, tal coisa. E aí correu, e o bispo do Adalto correu para o palácio e foi falar com o governador para ver se apagava aquele zuzum, porque o homem era muito influente e tal. E o governador estava vendo essa história por aí, que o senhor teria dito isso, que o homem teria para o inferno, que a alma dele estava no inferno. Aí ele disse, eu jamais disse isso. Aí o bispo disse, que bom, que alívio, governador, que alívio. Eu sabia que um homem como o senhor, sensato como o senhor, dizia coisas. Não, eu não me... Porque, primeiro, eu disse que a alma de cachorro, e cachorro não tem alma. Cachorro não tem alma. Então, nem para o inferno ele foi. Entendeu? Porque o inseto daquele não podia ir para o inferno, que lá o diabo não quer. Aí piorou a coisa. Bom, o tempo cuida dessas coisas, né? Os advogados, engraçado, com os advogados às vezes trabalham, né? Diz que os advogados trabalham assim, meu amigo não tem defeito nenhum. Meu inimigo, se não tiver, eu boto. E tem mais, se é para ganhar dinheiro, aí eu carrego na tinta. Aí é que eu boto defeito. Trabalho só assim, no ramo do direito. Meu amigo não tem defeito, meu inimigo, se não tiver, eu boto. Às vezes a gente fica achando esquisito essas máximas em direito. E quando você encontra isso na igreja? Né? Daquele irmão que está ao teu lado cantando, abraçando. Abraçando. Quando você já viu isso? Não, aqui não. Lá fora, em algumas igrejas, acontece. Aqui não. Aqui não. Acontece lá fora. A gente ouve falar disso muito longe, mas aqui na gente. Não. Aqui não. Aqui é todo mundo amigo, irmão, tal, verdadeiro, tá, maravilha. Aqui não existe isso, não. Aqui não existe isso, não. Certo isso, meus irmãos? É verdade. Povo lá de fora
e o povo aqui de dentro. Eu estava lendo um livro muito interessante, em que o livro diz: vamos olhar a igreja de fora e depois vamos olhar a igreja de dentro. E aí eu me lembrei de um acampamento que nós tivemos, em que eu preguei o último sermão e lá no acampamento, e dizia como é que nós vemos o mundo. Ou seja, vamos olhar o mundo da teleobjetiva da igreja. Como é que nós vemos o mundo? E agora, vamos ver ao contrário. Vamos ver como é que o mundo vê a igreja. Como é que o mundo está olhando para nós? O olhar é totalmente diferente. Agora, naquele sermão, eu me lembro que eu dizia: agora vamos ver como é que eu me vejo como filho de Deus na igreja. E o último ponto, que eram 4, é: como é que Deus me vê? Como é que Deus me vê? Vocês já pensaram nisso? A igreja de fora, a igreja que olha para o mundo, condena o mundo da impiedade, da miséria. E a igreja olha para nós e nos vê fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Eu vou contar uma história a vocês. Hoje eu estou bom para contar histórias. Conta-se que numa cidade havia uma boate muito conhecida. E uma igreja resolveu comprar a boate para desativar a boate. E era um ponto bom, um ambiente grande, aí comprou a boate. E passou um tempo fazendo a reforma. E reformou tudo. Bancada nova, tudo. No dia da inauguração, era gente assim. Mas esqueceram de um pequeno detalhe. Só esqueceram um detalhe, é que nessa boate tinha um papagaio. E deixaram o papagaio lá, ó. E no dia da inauguração era gente. Acho que o papagaio olhou, com aquele olhar dele assim, né? Olhou assim. Disse: o salão está novo. A pintura nova, totalmente diferente. Não existe mais aquelas cores berrantes. Não, mais tranquilo. Móveis novos, mesa nova. Aí começou a apreciar, assim, bonito. Interessante. Mas metade da clientela é a mesma. E aí? Metade da clientela é a mesma. É o que o povo conta, mas que tem um fundo de verdade, muitas vezes tem. Para te chorar, ao invés de rir. Esse texto nos leva a pensar, a raciocinar muito. Muitas vezes você é acusado de coisas que você nunca fez, nem pensou em fazer. Nunca. Você é acusado. Davi vai recorrer a quem? Ele é o rei? Vai recorrer a quem? Ao Todo-Poderoso. Senhor, se fizeram isso, se eu fiz isso, acaba com a minha vida. Agora, se eu não fiz, Senhor, estou me caluniando injustamente, toma conta deles, faz o que precisa ser feito na vida dele. Os versículos 11 a 17 falam do julgamento divino.
Deus é justo. Essa afirmação do salmista é encontrada em muitos salmos, e aí nós encontramos na Bíblia: Deus é justo juiz. A ênfase está posta na realidade da reação contínua de Deus perante as más ações do homem. Não fica impune. Não fica. Nossa vida, meus irmãos, é tão rápida. Tão rápida. Se a gente pensasse bem, quando você pensa que está tudo bem, está no teu fim. Eu conheço essa história bem de perto de uma senhora jovem, bonita, casada, família, e fui fazer uma feira aqui no supermercado. Conheço o supermercado, sei onde é. Ela e o filho fizeram a feira, e ela foi com o filho. Quando foi botar a feira no carro, sofreu um AVC. Até hoje faz mais de 20 anos. É uma morta viva. Mais de 20 anos. Eu conheço. Eu conheço tantas histórias de pessoas que pensavam que era alguma coisa na vida. Tantas. Deus tem sua espada afiada. Davi diz isso. Ele diz que o arco de Deus está retesado contra os inimigos. Que há armas mortais, dardos inflamados. Especialmente quando o pecador recusa-se a voltar. O homem perverso pela sua própria natureza, e aqui estamos no final do estudo, guarde isso. O homem perverso pela sua própria natureza dá origem à falsidade e ao erro. Ele é perverso. Pode se fazer de bonzinho, de coisa, mas é perverso. Porque o homem perverso está aí no salmista. Dá lugar à falsidade e ao erro. Erro deliberado. Seu trabalho fracassa nos seus propósitos e se torna um laço para ele próprio. Versículo 15. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Ele cava a própria cova. Está lá. O homem perverso. Os seus planos e os seus métodos causam finalmente a sua ruína. Versículo 16. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Cai sobre si mesmo. Será que nós podemos aprender muito com esse salmo, meus irmãos? Como podemos aprender? Como podemos aprender? Que a Bíblia está colocando aqui. A Bíblia diz que o mal não ficará impune. É palavra de Deus, o mal não ficará impune. Será que nós não trememos? Não é só temer, é tremer. E aí eu vou concluir justamente com aquilo que eu disse no início. Se nós realmente crêssemos, ou se nós realmente cremos que este livro é palavra de Deus e que o Deus que nós adoramos é o Deus da palavra, nosso procedimento como cristãos seria diferente. Nós teríamos medo. Não é só temor, não.
É tremor, medo de certas coisas. Medo do dedo de Deus. Os sábios do Egito disseram, isto é o dedo de Deus. Quando Belsazar fez o banquete, apareceu a mão do Senhor escrevendo. Seu fim já era. Você já passou. Rei Belsazar, o Todo-Poderoso, você pensa que é o que é? Você é nada. Você já passou porque o seu reinado chegou ao fim. Chegou ao fim. Irmãos amados, nós já estamos passando. Não vamos ficar aqui eternamente. Construamos para a eternidade. Porque é lá que nós vamos viver todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Aprendamos da palavra. Nos prostremos diante dos pés do Senhor. Como Davi, se eu fiz o que me acusam, é uma coisa. Mas eu não fiz, Senhor, estou nas tuas mãos, puna os inimigos. Se sou eu, puna. Se não, puna eles. Puna eles. Que Deus nos abençoe. Amém. É Danilo?